Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, irmãos. Amém? Convido a igreja a abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 16. Gênesis, capítulo 16. Amém, irmãos? Fala sobre Sarai e Agar. Gênesis, capítulo 16. O texto bíblico diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ele ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres, ela porém vendo que concebeu, desprezou-me. Julga o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebestes e dará à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava: Tu és Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi. Beer-Lahai-Roi, porque está entre Gades e Bered. Por isso aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi, está entre Gades e Bered. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão a seu filho que lhe dera Agar chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz a Ismael. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Os irmãos podem assentar. Nós vemos aqui, irmãos, nesse texto, logo no início, nós vemos que Sara, ela tinha um problema. E qual era o problema de Sara? O problema de Sara é que ela não podia engravidar. Interessante que no capítulo anterior Deus já tinha prometido um filho a Abraão, mas dava para entender que esse filho seria com a esposa dele, não com uma escrava. Mas Sara estava ali, via que não concebia, ela tentou resolver o problema do jeito dela. Falou, já que era costume daquela época que a senhora, né, ela pegasse a sua escrava e tivesse filho, e deixava o marido ter filho com a escrava, e aqueles filhos seriam como filhos dela. Aí ela lançou mão desse costume e permitiu que Abraão tivesse um filho com a sua escrava Agar. Mas é interessante que, como eu disse, Sara, ela quis resolver o problema dela com as próprias mãos. Me fez lembrar daquelas cintas de figueira, né, que o homem
tentou resolver com a sua própria mão, depois que descobriu que estava nu, ele tentou resolver com a sua própria mão e coser cinta de figueira, mas lá na frente o que Deus fez, ele sacrificou um animal, e aquele animal, depois de morto, aquela pele foi usada para poder fazer uma roupa para o homem, uma vestimenta completa para proteger do frio, para proteger do vento, e não apenas uma cinta, suprindo assim a necessidade do homem por completo. Só que agora Sara não tem mais um problema só. Sarai, ela não tem mais um problema só. Sarai agora tem dois problemas. Além de ela não ter filho, agora ela é menosprezada pela escrava que tinha concebido. A escrava concebeu e ela começou a desprezar a sua senhora. Assim como Penina, Penina também desprezava Ana, porque ela tinha filhos e Ana não tinha filhos. Isso é uma lição para nós, irmãos, porque muitas vezes quando a gente quer resolver o problema com os nossos próprios esforços, sem a direção de Deus, sem a gente colocar Deus no negócio, a gente acaba piorando muitas vezes o problema. A gente acaba complicando mais ainda o problema, porque a gente vai na nossa força, e o temperamento muitas vezes influencia, e a gente vai na explosão, e vai na precipitação, e eu vou resolver desse jeito mesmo. E a gente agora lembra que Sarai piorou a situação dela. Além de não conceber, ainda estava sendo humilhada pela escrava. Muitas vezes nós vamos tentar resolver nosso problema e a gente piora ainda o problema. Por quê? Porque a gente tenta resolver o problema sem a direção de Deus. Quando a gente tenta resolver os problemas sem a direção de Deus, a nossa tendência é simplesmente piorar a situação. Aí no versículo 6, Sara agora quer novamente resolver o problema. Ela foi lá, falou para Abraão: olha Abraão, aqui eles ainda não tinham tido o nome mudado, agora é Sarai e Abrão. Seja sobre ti a afronta que ela me faz, eu te dei a minha serva para possuíres, ela vendo que concebeu, me desprezou, julgue o Senhor entre mim e ti. E agora Abraão fala para Sara: resolve o problema você, procede segundo melhor te parecer. E Sara vai e começa a humilhar Agar, começa a humilhar, começa a perseguir. Sara ferida, outro problema, muitas vezes quando a gente está passando por uma situação dessas, a gente começa a atacar, começa a ferir, começa a agredir, atacar com palavras, atacar com atitudes. Me feriu, vou ferir também, me machucou, vou machucar também. E a tendência humana, carnal, é essa mesma. Mas é aí que entra o Espírito Santo, amém? Na nossa vida, para que a gente não faça coisas que não sejam do agrado de Deus. Aí agora é Agar que tenta resolver o problema dela do jeito que ela acha melhor. Agar, ela começa a fugir. Sarai humilhou Agar e Agar fugiu de sua presença. Agar fugiu da presença de Sarai e Agar foi para o deserto. E essa também é uma atitude nossa. Muitas vezes nós estamos aborrecidos com algum problema, a gente quer ficar sozinho, procura um deserto também, Deserto é lugar da gente ficar sozinho. O deserto é um local de secura, não tem vida, não tem água, escassez de tudo. É um local que é adverso para ter uma vida de alegria, uma vida
uma vida em abundância, porque tem escassez, que tem calor, é calor durante o dia. Interessante o deserto ele é muito quente durante o dia e é muito frio durante a noite, então é incômodo o tempo todo. Deserto é lugar difícil de permanecer, e Agar foi para o deserto. Ela queria ficar sozinha, ela queria fugir do problema. Isso é interessante, irmãos, porque querer ficar sozinho não é o problema. O problema é querer ficar sozinho para fugir do problema. Quantas vezes nós lemos lá na Bíblia, lá nos Evangelhos, que Jesus ele subia o monte para ficar sozinho com o Pai, amém? Então, se a gente vai ficar sozinho, se a gente vai escolher ficar sozinho, não é para fugir do problema, não é para fugir das pessoas, não é para isolar. Se a gente vai ficar sozinho, a gente tem que ficar sozinho para ir para a presença de Deus. Jesus ia para o monte e ficava sozinho. Ele ia para o deserto também, a Bíblia fala, ele ia para o deserto, ele ia ficar sozinho, mas ele ia orar. Ele ia buscar a presença de Deus. Então, diante de um problema, o que Agar fez? Agar foi para o deserto. Mas diante do problema, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir, não para o deserto, não ficar sozinho, mas a gente tem que ir para a presença de Deus, amém? Mas é interessante que, mesmo Agar não procurando, né, estar com o Senhor, mas o Senhor foi até Agar. A Bíblia diz no versículo 7, tendo achado o Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, e disse-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Esse caminho aqui era o caminho que os beduínos faziam. Ali tinha uma fonte de água no meio do deserto, mas em algum lugar tinha água, eles faziam aquele caminho e aproveitavam aquela fonte ali. E ela responde, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Agar não sabia nem para onde ela ia. Ela estava sem destino, ela estava sem perspectiva, ela estava sem esperança, ela só queria fugir do problema, estava grávida. Ela estava grávida e queria fugir do problema, queria fugir da casa da patroa, né, da senhora dela. Mas aí o Senhor começa a orientar. O Senhor foi até Agar. Isso mostra que o Senhor ele já conhecia, Deus ele conhecia toda a situação que Agar estava vivendo. E na hora que precisou, ele foi até ela para poder socorrê-la. Isso acontece conosco também. Deus conhece a situação que a gente está vivendo, e o Senhor virá em nosso socorro, amém? O Senhor virá em nosso socorro, Ele nos vê, como ela disse aqui, o Deus que me vê. Deus nos vê, irmãos. Deus ele conhece a nossa situação, Deus ele conhece a nossa dificuldade, aquilo que nós estamos passando hoje, o abatimento que a gente está passando hoje, a preocupação que a gente está passando hoje, a expectativa que a gente está passando hoje, o deserto que a gente está passando hoje. Deus ele nos vê. Deus nos vê no deserto, assim como ele viu Agar no deserto. E ele não só vê, mas ele vai ao encontro, ele vem ao nosso encontro também, para nos socorrer, para nos dar o apoio, para nos dar a direção, para nos dar uma palavra, para que a gente possa tomar a decisão correta. E agora o anjo do Senhor, que é o próprio Deus que apareceu, disse assim, volta para a tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. Muitas vezes não é o que a gente quer ouvir, né, irmãos? Poxa, Agar teve que voltar e teve que se humilhar, não é? Essa situação difícil,
E muitas vezes Deus ele nos manda também passar por uma situação difícil, nos manda fazer algo que é difícil, que a gente tem que negar a si mesmo para poder fazer isso, porque Agar, ela negou a si mesmo para poder se humilhar novamente. Ela foi, se humilhou, ela que estava sendo humilhada, agora ela se humilha diante da sua senhora, porque Deus mandou que ela fizesse isso. Mas Deus, ele sabe de todas as coisas, e o bom, sabe o que é? É que Agar, ela realmente obedeceu e voltou. Então disse o Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sobre as suas mãos. Disse mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Já é Deus fazendo promessa para Agar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. E agora Deus ele começa a fazer promessas para Agar e seu filho. E diz como ele seria: ele será como entre homens, como um jumento selvagem, a sua mão será como contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. O que é interessante aqui, irmãos, a gente vê, poxa, mas Deus mandou Agar voltar para aquela situação? Mandou. Olha, eu penso que Deus estivesse pensando assim: olha, está grávida, não tem uma casa para ficar, não tem gente para ajudar ela, não tem uma alimentação adequada. Ela voltando para a casa da senhora dela, ela teve alimentação, ela teve cuidado, ela teve uma cama para dormir, para poder descansar, teve abrigo, teve assistência, teve proteção. E ali ela teve os 9 meses de gravidez, ali o neném nasceu, tendo uma casa, tendo cuidado. Com certeza tinha outras escravas que ajudaram a Agar a cuidar do neném, quando ela estava dando à luz, cuidou do neném, ajudou ela. Então quer dizer, Deus já estava dizendo: olha, você vai voltar para a casa da sua senhora em humilhação, mas lá você vai ter o seu filho, vai ter alimentação, vai ter proteção, vai ter casa, vai ter onde dormir, vai ter um cobertor, vai ter água fresca, vai ter leite, lá você vai ter cuidado, vai ter pessoas que vão estar cuidando de você, você vai dormir à noite tranquila, sem preocupação de algum animal atacar, porque você estará protegida e guardada. Então, quando Deus ele ordenou que Agar voltasse para aquela situação, mas era porque Deus estava cuidando de Agar. E aqui fala no versículo 15 e 16, que ela deu à luz um filho a Abraão, e ele lhe chamou Ismael. Quer dizer, o neném nasceu lá no acampamento, lá onde eles estavam. E Agar teve essa experiência com Deus. Agar sentiu o cuidado de Deus, ouviu a orientação de Deus. E esse é um exemplo para nós também. Quando Deus nos orientar, irmãos, quando Deus nos falar para fazer algo, ainda que seja algo que a gente não queira fazer, ainda que seja algo que a gente não concorde em fazer, mas se Deus mandou tomar aquela atitude, a gente precisa obedecer, amém? É a questão de obedecer. Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu vou obedecer. A gente não precisa entender, a gente precisa obedecer e confiar. E é fácil falar, né, irmãos? Porque muitas vezes é difícil a gente fazer. Mas se está difícil, o caminho é dobrar o joelho e buscar: Senhor, me ajuda a tomar a decisão correta, me ajuda a fazer aquilo que é correto diante do Senhor. E o Senhor, Ele vai orientar, amém? E se Deus orientou, se Deus falou, devemos obedecer e confiar. Então, irmãos, essa mensagem que eu gostaria de deixar para os irmãos, nesse versículo 13 e 14, para concluir,
que diz que Agar teve experiência com Deus, Agar sentiu o cuidado, olha só o que diz, então ela invocou o nome do Senhor, ela teve uma experiência com Deus no deserto, e ela invocou o nome do Senhor. Quando a gente tem experiência com Deus, isso nos aproxima de Deus, que possamos falar: Senhor, eu quero ter uma experiência contigo, Senhor, eu quero ter uma experiência contigo. A experiência, ela traz vivência, a experiência, ela traz crescimento espiritual, a experiência, ela traz amadurecimento. Por isso é importante que a gente procure ter experiência com Deus. Agar invocou o nome do Senhor, que lhe falava: tu és o Deus que me vê. Em hebraico é El Roi, o Deus que vê. O nosso Deus é o El Roi, o Deus que vê. Ele nos vê. A Bíblia diz que todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Amém? Deus sabe de tudo. Deus, Ele conhece tudo, meus irmãos. Deus, Ele sabe da nossa situação, da nossa vida, o que nós estamos passando. Precisamos confiar e saber que Ele tem cuidado de nós, como Ele cuidou de Agar, como Ele orientou Agar. Então eu queria aqui fazer um resgate de quatro coisinhas que seria importante a gente aprender dessa lição. A primeira é: não devemos tentar resolver o problema ao nosso próprio estilo, com o nosso próprio modo, como fez Sara. Precisamos pedir orientação de Deus. Muitas vezes pode piorar a situação. Sara não concebia e agora estava sendo menosprezada, piorou a situação dela. Devemos pedir a Deus, amém? Vamos resolver o problema, vamos colocar Deus no negócio. Precisamos tomar cuidado para não tomarmos atitudes erradas quando nós estivermos nervosos, agitados, exaltados. Sara foi menosprezada, e aí o que ela fez? Ela passou a perseguir, ela passou a pisar Agar, a perseguir, a maltratar Agar, e provocou o quê? Que Agar fugisse. Nesse momento é preciso agir com temperança, e só o Espírito Santo que vai nos capacitar para que a gente possa fazer isso, amém? Só Ele vai nos capacitar. Nós estamos feridos, aconteceu alguma coisa e a nossa tendência é reagir, mas precisamos agir na direção de Deus. Agar achou que a solução seria fugir para o deserto e ficar sozinha. Vou dar um tempo, vou sair fora, vou ficar sozinho, não quero nada, e vai, e toma atitude, se isola, e no final das contas, vai para um deserto que não é aonde deveria ir, não é o lugar onde Deus quer a gente no deserto, mas o lugar onde Deus quer a gente é na presença dEle. Se a gente vai ficar sozinho, se você vai se isolar, não é para você ir para o deserto, não é para você fugir, não é para você ir para uma caverna, como fez Elias, mas se você vai se isolar, é para ficar sozinho na presença de Deus, como Jesus fazia, amém? E Deus orientou que Agar voltasse para sua senhora. Deus estava orientando Agar: olha, você se humilha, volta para a casa de sua senhora. Mas Deus sabia, lá você vai ter um lar, vai ter um acolhimento para o seu filho, vai ter alimento, vai ter assistência, vai ter proteção, vai ter uma cabana, né? Vai ter uma tenda, vai ter um cobertor para dormir, vai ter água para tomar banho, vai ter água para beber, vai ter leite, vai se alimentar, vai dormir, vai estar protegida, amparada pelas outras empregadas, pelas outras escravas. E você vai estar cercada de cuidado, e quando o teu filho nascer, ele estará cercado de cuidado também, e vai nascer perto de Abraão, que é o pai dele. E Agar foi obediente. Muitas vezes, como eu disse, nós não entendemos o que Deus manda a gente fazer. A gente vai por obediência, a gente não vai porque a gente entende, a gente vai porque a gente é obediente e porque a gente confia. Amém, irmãos?
Queria deixar essa palavra com os irmãos. Vamos ficar em pé. É uma reflexão interessante, essa reflexão aqui de Agar, Sarai e Agar, porque se você ler esse texto aqui agora, você vai perceber um monte de ensinamentos que a gente pode extrair desse texto. E devemos em todo o tempo agir na direção de Deus. Sarai não agiu na direção de Deus. Agar não agiu na direção de Deus. Elas procuraram resolver o seu problema ao seu próprio modo. Só no final que Sarai voltou obedecendo a Deus. E ela foi abençoada, teve um lar, teve uma casa. O menino ficou lá com ela, ali com Abraão, até uns 13 anos de idade. Cresceu e teve uma infância, teve um amparo, teve alimento e conviveu com o pai durante esses anos. E aí depois outro rumo teve, né, a história, mas isso fica para uma próxima mensagem, amém? O importante é que Agar voltou, porque ela foi obediente, ela obedeceu e confiou, e é isso que nós devemos fazer, amém? Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos pela palavra, pelo teu ensino nesta noite. Uma palavra, Senhor, que nos fala que devemos agir não de acordo com o nosso impulso, não de acordo com o que a gente acha que a gente deve fazer, mas sim na tua direção, Senhor. E ouvir a tua voz, Senhor, ainda que nos pareça algo que a gente não concorde, algo que a gente não entenda, mas que nós possamos ter fé para sermos obedientes e confiarmos, Senhor, naquilo que o Senhor determinou, naquilo que o Senhor nos orientou. Dá a tua bênção para as nossas vidas, que possamos ler esse texto novamente, de Sarai e Agar, e que possamos entender, Pai querido, a tua mensagem, aquilo que o Senhor quer transmitir para nós, que para tomarmos decisões, precisamos ter a tua direção, e quando ouvirmos uma orientação tua, mesmo que a gente não entenda, nós devemos obedecer e confiar, e certamente nisto estará a tua bênção para as nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, por tudo, te agradecemos por este culto, que o Senhor derrame a tua bênção sobre a tua igreja, no lavar renovador e restaurador do Espírito Santo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, irmãos? Graças a Deus, o culto está terminado em nome de Jesus.